Galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente vai trazer aqui agora para você informação muito importante com relação a tudo que está acontecendo. Cara, eu acho que está muito perto do Flamengo contratar o Lucas Paquetá. Eu ouvi uma informação de uma fonte ligada à diretoria que me deixou muito otimista, mesmo com tudo que está saindo, mesmo com o pessoal lá do West Ham negando, dizendo que não, dizendo que tem muita besteira saindo. Isso aí um perfil que fala do West Ham falou, mas a gente está aí com informações importantes para trazer para vocês. Olha só, algumas situações que aconteceram, algumas mudanças importantes. Inclusive, a gente trouxe uma informação que fonte ligada ao Flamengo desmentiu a notícia de que o valor não tinha sido aceito pelo West Ham, de que tinham recusado a proposta. A gente trouxe essa informação mais cedo. Agora, vários veículos, vários jornalistas aí que têm informação sempre confirmando a nossa, né? Inclusive também a gente sempre tem acompanhado aí quem tem muita informação também, cara. O pessoal não dá crédito, o pessoal sacaneia mesmo, uma maldade, o que o pessoal lá do GE, outros veículos fazem, o UOL, pegam na cara dura as informações de canais do YouTube como o nosso, como o Bruno Castanha, Luiz Antônio Rubro Negro, vários canais aí que não tem o mesmo número de seguidores dos caras, né, GETV e tudo mais, mas os caras pegam as notícias deles, cara, e copiam tudo, não dão um crédito. Mas isso aí, qual o problema? Vai ficar pedindo, quer dar o furo, vai ficar pedindo crédito? Não é isso, é regra básica do jornalismo, tá? Quando eu não trago, eu não dou o crédito, é porque eu não vi a notícia do cara. Quando eu fico sabendo, na mesma hora eu falo. Então, eu soube que o Castanha, por exemplo, está falando aí também da questão de redução do bônus, aumento do fixo e parcelamento menor, porque para o West Ham ter o dinheiro para contratar. E a gente também está com a mesma informação que eles, mas os caras não vão dar crédito nunca mais. Eles estão evitando dar crédito para os outros. Por quê? Porque eles estão sem informação. Incomoda estar sem informação, né? Incomoda estar sem informação. O pessoal é bem relacionado, tem canal no YouTube, não é uma grande mídia, um grande portal, né, tradicional, mas é bem relacionado. Tá? Então, uma fonte ligada à diretoria confirmou para mim, eu também conversei com o Castanho, confirmou para ele também, né, que o West Ham aceita os 40 milhões de euros do Flamengo. Eles aceitaram os 40 milhões de euros do Flamengo. Tá? Tem muita informação aí que, inclusive, saiu que seria 40 mais 1, mas o West Ham aceitaria os 40 milhões de euros. E aí fez uma imposição para aceitar esses 40 milhões de euros, que o problema é que o Flamengo tem que pagar o máximo à vista possível e o máximo fixo possível, menos variável, né? Menos bônus, como eles falam, menos meta. O Flamengo também não aceita que ele venha depois, não aceita. O Flamengo quer o Paquetá agora, porque o Flamengo entende que se o Paquetá vier depois, ele vai só poder jogar depois da Copa do Mundo, lá meados de julho, né? Então, o valor, o West Ham já teria aceitado, tá? Então, essa é a informação que eles passam pra gente. E, cara, eu fiquei muito feliz porque essa fonte ligada à diretoria me passou que tá muito otimista com o acerto e que o Flamengo vai até o fim desse negócio. O Flamengo não vai desistir desse negócio. Pelo menos foi o que ele garantiu, que o Flamengo segue até o fim. É uma decisão. O Flamengo quer contratar o Lucas Paquetá. O Flamengo freou, inclusive, situações do mercado, concentrando esforços todos na contratação do Lucas Paquetá. Eu estou fazendo mais apurações logo pela manhã, logo às 5 horas da manhã, a gente traz o nosso vídeo aqui com informações aí também exclusivas, cara, informações de amigos também que estão trazendo coisas muito boas. A negociação, então, pelo Lucas Paquetá fez o Flamengo reduzir o ritmo na busca por outros reforços neste momento, tá? O departamento de futebol direcionou praticamente todas as atenções para tentar chegar a um acordo com o West Ham pelo meio. Ou seja, tudo que o Flamengo estava vendo, atacante, a gente falou isso hoje cedo na Placar, que o Flamengo estava concentrando esses esforços no Paquetá e que se fosse contratar o atacante ia deixar para contratar até depois, a não ser que tenha uma oportunidade de mercado. Por quê? Porque entende que o Paquetá faz várias funções, inclusive de atacante, tá? Então o Flamengo está muito tranquilo. Vindo o Paquetá, o Flamengo está muito tranquilo. Então o Flamengo concentra tudo. Mas e o Marcos Antônio? Vier o Paquetá, o Flamengo também está muito tranquilo se não conseguir o Marcos Antônio. E o Danilo? São opções que o Flamengo vai negociando para caso ele não consiga aquele principal
que é o foco principal dele, que é o Paquetá, já assumido publicamente pelo Boto. Todos sabem que o Flamengo quer. O BAP é desejo do BAP. O presidente do Flamengo quer a contratação do Lucas Paquetá. Então, eles direcionaram praticamente todas as atenções e toda a grana, tudo que o Flamengo tem, a previsão de gastar é para trazer o Lucas Paquetá. Tá? Já resolveu goleiro e zagueiro, agora é Paquetá. Então, praticamente todas as atenções para tentar chegar em um acordo aí com o West Ham pelo meia. Tá? Os valores envolvidos na operação têm peso significativo no planejamento financeiro do clube, o que dificulta a condução de negociações paralelas por outros nomes. A ESPN Brasil confirma essa informação. Tá? Pensando mais à frente, a diretoria analisa o mercado para uma possível contratação no meio-campo depois. Vai avaliar, a gente tinha falado isso, eles vão avaliar após fechar com o Paquetá. A avaliação leva em conta a chance de saída do Alan, e aí é por isso que tudo pode mudar. Se o Alan sai, Michael, e aí o Flamengo vai repondo essas saídas. Tá? E aí pode ser que reponha só no final da temporada, no meio da temporada. O Flamengo não desistiu do Caio Jorge, tá? Deixar isso claro aqui. O Flamengo pode voltar a carga no Caio Jorge no final do ano. Se não conseguir um atacante de alto nível no meio do ano, o Flamengo pode, no final do ano, ainda ir para cima do Caio Jorge, tá? O Flamengo não desistiu, mas o Flamengo vai buscar outras opções também para o ataque no meio do ano. E aí, então, a saída do Alan, período de recuperação do Saúl após a cirurgia. Se demorar um pouco a chegar o Paquetá, o Flamengo pode ter que avaliar essa contratação mesmo assim. Então, tudo será avaliado, tá? Por isso o Flamengo tem pressa para conseguir o Lucas Paquetá. A ideia é buscar um jogador versátil, capaz de exercer mais de uma função no setor, tá? Então, é aquela coisa. O Flamengo quer a contratação do Paquetá, mas quer a contratação também de um jogador, caso ele tenha a saída do Alan, a saída de outros jogadores, o Flamengo pode precisar, então, contratar outras opções, inclusive para o ataque. Mas o Flamengo, volta a dizer, o Paquetá vindo, ele entende que o Paquetá também joga no ataque, o Flamengo tem paciência, tranquilidade para resolver a questão do atacante mais para frente. Eu, sinceramente, não sou ingênuo. A gente teve aí o Marcos Braz dando entrevista falando sobre a saída do Jorge Jesus, cara. Olha que top a entrevista lá pro GE. Ele falou o seguinte: a saída do Jorge Jesus, mesmo não tendo uma turbulência muito grande, porque a culpa não era nossa, era um desejo dele. Eu tinha a noção exata do que estava acontecendo. Tinha a noção de que era perder uma comissão técnica da maneira que estava jogando o Flamengo. Campeão da Libertadores do Brasileiro, como foi. Não foi o momento que eu achei que foi a maior crise, mas foi uma fase de uma situação que eu tinha a dimensão do que representaria até mesmo para mim como vice-presidente. Tá? Ele falou também sobre a saída do Rogério Ceni. Eu errei ao tirar o Rogério Ceni naquele momento. Eu me arrependo muito de demitir e não fui coerente. Bacana, hein? No futebol você pode ser tudo, pode errar, acertar, mas não pode ser incoerente. Porque eu segurei ele antes de ser campeão. A torcida pedindo para demitir e demitir ele. Segurei o Rogério Ceni, que depois me pediu demissão 2 vezes e convenci ele a seguir para ser campeão no Morumbi. Falei isso para ele, seguro ele, o Flamengo é campeão do Brasil, da Supercopa, tricampeão estadual, e mais para frente, por questões internas, pressão de A e de B, eu demiti. Uma pena, né, cara? Sinceramente, eu acho que os treinadores que eu cobrei aqui, que realmente não tinha mais jeito. Cadê o gol, Tite? Saiu o gol, né? O Tite, o Paulo Souza, o Domi, esses eu cobrei que não tinha condição de aguentar. Agora, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, para mim, fez um grande trabalho também. O Felipe Luiz não se fala, né, cara? Jorge Jesus. Então, para aqueles que acham que os jornalistas, os influenciadores cobram, pedem a cabeça, a saída de todos os treinadores, quem acompanha aqui sabe o quanto sempre defendi o Felipe Luiz, o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni, o Dorival Júnior, né? O próprio Jorge Jesus. O Ceni, na reta final, com tudo que aconteceu naquela semana, eu não cheguei a pedir a cabeça dele, não cheguei a pedir para ele ser demitido. Mas eu lembro que eu postei o meu vídeo antigo de quando o Flamengo ganhou do São Paulo com o gol do Paulo Guerreiro e o Ceni foi demitido. Aquele, você está demitido, Rogério Ceni. Mas eu fiz aquilo como uma brincadeira e também porque naquela semana teve muita confusão. Não sei se vocês se lembram, teve vazamento de informação de dentro do clube. Foi uma semana muito conturbada. E eu entendia que ali não tinha mais clima para ele continuar. Desses todos que eu falei, eu acho que o Rogério Ceni pode ter um episódio ou outro que eu, no final ali, eu falei que foi a melhor situação para o Flamengo, tá? Mas Dorival, achei totalmente desnecessário trocar por Vitor Pereira. Não era para ter tirado o Dorival. O Jorge Jesus,
queria muito que tivesse continuado, mas aí ele que saiu, como o Braz falou, e teve ainda o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, para mim, fez um grande trabalho. E o Felipe Luiz, quando estava todo mundo querendo dar porrada, eu estava defendendo aqui. O Renato Gaúcho, todo mundo reclama até hoje, eu falo, foi um dos melhores trabalhos do Flamengo nos últimos anos. Foi a melhor final que o Flamengo fez e, infelizmente, perdeu com aquela falha do Andréas Pereira. Olha só, o Marcos Braz falou aqui também. Tenho a cabeça muito tranquila, entrevista ao GE, tá? Caê Mota. Tenho a cabeça muito tranquila do meu ciclo fechado no Flamengo. O que eu não tenho tranquilo é me tornar adversário direto pelos objetivos do Flamengo. Para deixar bem claro, os objetivos do Remo em 2026 nada tem a ver com os objetivos do Flamengo. Me dá frio na barriga pensar em estar em um clube que tenha os mesmos objetivos do Flamengo. Tá certo, Braz. Olha só, o Vene Casagrande, vou continuar com o Braz aqui. O Vene Casagrande trouxe uma informação aqui agora, que o imposto de 18% deixaria a Operação Paquetá ainda mais cara ao Flamengo. Um pequeno, entre aspas, detalhe que muitos não levam em consideração ao analisar o tamanho da operação que o Flamengo tenta fazer para contratar o Lucas Paquetá. Estamos falando de uma contratação de um jogador de seleção brasileira, performando em alto nível, 28 anos e tudo mais. Além disso, o Flamengo ainda terá que assumir um imposto altíssimo nessa operação por ser um clube da Inglaterra, 18%. Pegar o valor aí da última proposta do Flamengo, por exemplo, ele está falando aqui de 42, o Pablo Rafael falou 41, tá? A operação pode chegar a 49 milhões de euros, tá? Além do pagamento de comissão a empresários, provavelmente luvas. Estamos vendo de perto algo que nunca imaginamos. É verdade, tá? Muita gente falando da proposta do Rafael Rua, que ele trouxe, né, dos 4 milhões a mais de bônus e 37 fixos. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Pode ser que chegue nos 42, nos 43, mas a gente tem aí também o West Ham Futebol, olha aqui, postando aqui agora. Deixa eu ver se a gente consegue a tradução aqui. Cadê a galera que bota Grok? Traduz para mim. Cadê? Vamos lá. Não tem tradução? Vou marcar o Grok aqui. Grok, traduz para o português para mim. Vamos ver se o Grok vai traduzir. Já fizeram isso no X? Eu mando isso direto. Traduz para mim. Eu até entendo inglês, mas a questão é que eu fico com medo de errar uma coisinha ou outra aqui. O Grok traduziu não. Vem lá, vamos lá. West Ham insiders are refusing to comment on the latest situation on Lucas Paquetá. O West Ham, pessoal de dentro, né, internamente no West Ham, estão se recusando a comentar as últimas situações que aconteceram com o Lucas Paquetá, indicando que, eu já vou fazer a tradução direta, indicando que eles têm a esperança de convencer o jogador a ficar, tá? Eles ainda queriam 50 milhões de euros, né, 43 milhões de libras e tudo mais, falando que eles queriam mais, o Flamengo botou 40 milhões, pode ser que suba um pouquinho, já rejeitou 40, né, 35 mais 5, não foi recusa. Estou falando para vocês que isso é informação que sai de dentro do próprio West Ham. Essas coisas, o Grok traduziu. Aqui vai a tradução, tá? Acredita-se que eles queiram um pacote de 50 milhões de euros, tá? Resta ver se o Flamengo pode alcançar esse valor ou se uma oferta de 40, tá na faixa dos 40, 41, vai bater, vai funcionar, se Deus quiser. Então, os caras aí estão relutantes, né? Relutantes. Vamos lá, continuar aqui com a informação do Marcos Braz. Ele continua na entrevista aqui falando, revelou bastidores aí do Flamengo, de quando ele estava no Flamengo, e ele falou sobre o Gabigol, né? Me deu trabalho. O Braz falando sobre o Gabigol, olha só, vou pegar aqui as aspas. O Gabriel tem razão em questionar o ponto de ter sido feita a tratativa do contrato, mas talvez o modo que ele foi pontuando para fazer essa cobrança no resultado final poderia ter sido alguns cuidados que ele não tomou. Cuidados com o Flamengo ganhar um campeonato importantíssimo na casa de um adversário histórico e mesmo assim ele solta outros tipos de notícia que não eram pertinentes naquele momento. Eu falei para vocês, o Braz dizendo que incomodou isso. O Gabigol querendo aparecer mais do que o Flamengo, né? Quando o Flamengo era campeão. Eu não esperava que ele falasse naquele momento, mas eu já era mais do que sabedor que a negociação estava em curso, inclusive
por respeito à minha pessoa, quem estava negociando já tinha me comunicado. O Cruzeiro já tinha me comunicado. Aí, Gabriel. O Braz já sabia. São momentos diferentes, mas o Gabigol era o Gabigol. Talvez, para não ser injusto nessa comparação, talvez o Gabriel seja, pelo mundo atual, pela exposição que vemos hoje, no caso, comparar o Gabigol com o Imperador. Para mim, eu sou mais o Imperador. O Gabigol tem a história do título da Libertadores, né, dos títulos importantes, duas Libertadores que ele decidiu, mas o Imperador é mais ídolo, né? Ele falando, o Gabigol nunca chegou atrasado a um treino, não me recordo, treinava muito, era o último a sair, a camisa do Corinthians foi super fácil de conduzir, foi ruim para ele, não tinha como seguir como capitão do Flamengo depois daqueles fatos e com a camisa 10. E ele entendeu. Ficou chateado, triste, mas entendeu. A relação com o Gabigol não tem nada a ver com ele ter falado de ir para novos ares e tudo mais. O problema é que, quando ele foi substituído, não teve o cuidado de dar a tranquilidade ao ambiente que deveria ter dado. Em um segundo momento, na outra semana, entendemos que foi acima do tom o que ele fez e deveríamos afastá-lo. Afastei como afastei outros jogadores em outras situações. É um procedimento normal, né? Então, ele falando que o Gabigol sabe a verdade, a negociação foi feita, todos os trâmites, e previamente passou pelos setores que deveriam passar no clube. Foi feita uma covardia de alguns vagabundos que falaram que eu fechei um número sem ser autorizado e o Landim não assinou. E eu não podia me defender porque teria que dar detalhes em algumas situações e eu fiquei quieto. O tempo foi passando, a coisa não se concretizou e deu o desfecho que deu, né? Então, ele falando aí, né, sobre a questão da troca do Dorival também, a gente iniciou o processo de renovação e fez uma proposta meio que veio uma contraproposta e no meio disso entendemos que não deveríamos ficar reféns e fomos para outro caminho. Isso foi o que aconteceu. Talvez se tivéssemos mais certezas em relação a A, B ou C, poderíamos estender essa negociação por um novo contrato. Mas entendemos que deveríamos trocar. Foi péssima essa escolha de trocar, né? Falar desse assunto em cima de resultados e tudo mais, mas, cara, aconteceu. Depois só deu M, né? Na verdade, a análise é essa, em cima dos resultados posteriores. Aí é muito difícil, eu acho. Acho não. Eu trocaria de novo. Pô, Braz. Ele trocaria o Dorival pelo Vitor Pereira de novo? Tá de brincadeira, né? Tá de brincation with me, né? Não dá, né? Não dá. O Marcos Braz falando que trocaria o Dorival Júnior de novo, né? Ele também falou do Balotelli, aí eu acho bobeira, já é muito passado. Mas é isso, é isso. Então, a gente tem aí o Marcos Braz falando todas essas situações aí. A gente sabe que também não é fácil, né, gente? Não é fácil você tá conduzindo um clube do tamanho do Flamengo, né? Você sabe que nunca é simples, né? Olha aqui. Também tem outras aqui informações. Deixa eu pegar aqui, ó. Arbitragem, para passar para vocês, né? Antes da gente fechar aqui. Foi definida a arbitragem do Fla-Flu e também falar do Flamengo lançando um novo plano de sócio-torcedor. Importante para a gente trazer aqui. Falar do Saúl também. A FERJ definiu aí a equipe de arbitragem para o clássico entre Flamengo e Fluminense. Alex Gomes Stefano será o árbitro principal da partida, auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e Daniel de Oliveira nas bandeiras. E agora, o VAR fica com Paulo Renato Moreira, tá? Responsável pela análise dos lances decisivos aí do confronto. Também trazer aqui essa informação importante. O Flamengo iniciou as vendas do plano de sócio-torcedor Nação Maraca 1. Essa é a única categoria que garante ao torcedor o direito de adquirir ingressos para todos os jogos do clube como mandante no Maracanã. Como o plano assegura acesso aos ingressos por toda a temporada, o número de vagas é limitado. A venda ficará aberta até o dia 28 de fevereiro ou até o esgotamento das vagas, o que ocorrer primeiro, tá? Ele assegura acesso aos ingressos para toda a temporada. O plano Nação Maraca 1 garante prioridade máxima na compra de ingressos para todos os jogos do Flamengo como mandante no Maracanã. Então não vale para a final de Libertadores, tá, gente? Que é aquele jogo único. Mesmo que seja no Maracanã, porque aí é mando da Comebol que faz a venda. É mando do Flamengo, tá? 75% de desconto sobre o valor da inteira. Além disso, o plano comporta um titular e até 3 convidados, cada convidado com o valor de 50 mensais. Plano mensal custa 325, tá? Outro benefício do plano Nação Maraca 1 é a prioridade na aquisição do pacote Maracanã, que permite a compra que permite a compra dos ingressos de toda a temporada de uma única vez, tá? Então são essas as opções. Cara, pro Flamengo do jeito que tá, Paquetá chegando já já também, né? Aí vale muito a pena, tá certo? Deixa eu ler a galera um pouquinho aqui. Já passei até muito do tempo que eu faria de live, né? Live longa.
Sou mais Adriano também, galera falando, né? O canal do Ângelo Furtado, meu amigo. É isso. É isso. Já virou novela? Virou novela, infelizmente. Tamo junto, tá? Vou lembrar de fechar, de encerrar a live aqui. Tamo junto. Valeu. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, comentário fixado, tem os nossos patrocinadores aí. Valeu, galera. Tamo junto.